Ela já está aqui, a advogada Roseli Bresciani, toda terça-feira. Hoje chegou, gente, esbaforida aqui, tá? Porque ela estava numa audiência e chegou em cima do laço, né, doutora? Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Nossa, foi realmente uma correria, porque estava uma audiência desde as 9 horas, a previsão de término seria no máximo 10 horas, né? E era 10h30, eu estava lá ainda, mas... Felizmente, estamos aqui. Não tem problema que você entraria no segundo bloco, a gente dava um jeito por aqui, né? Porque ela sempre dá um jeito de estar aqui, ó, toda terça-feira para atender você de casa. Participe, então. 45 é o nosso código de área. 991-22-2899. A gente adora, né? Quando vocês dão um bom dia aqui pra gente. Quando contam de qual cidade ou qual bairro aqui de Cascavel estão nos assistindo, né, doutora? Ah, sim, muito bom. E hoje foi dia de salão para você? Vamos para os confetes, que a gente tem que fazer isso toda terça-feira. A doutora tá linda de rosa, não tá? Quero a opinião de vocês aí de casa também. Essa cor iluminou você, Roseli. Obrigada. Eu sempre assim penso assim, trazer alguma coisa boa quando eu venho aqui. Assim, alguma coisa de energia boa para vocês que estão aí do outro lado assistindo, né? E por isso que às vezes trago assim um colorido, apesar que a gente estava até comentando aqui antes, né, que as cores neutras são bem mais simples, né, de estar combinando, mas de repente tem alguma coisa para alegrar. E você está maravilhosa de preto. Obrigada, hoje foi dia de salão. Sim, chique demais. Suelen da Cruz Hair, maravilhosa. A mãe da Suelen, a Marinês, que fez meus cabelos hoje, faz essa escova lisa aqui, linda demais, né? Obrigada, meninas, pelo carinho, elas que atendem lá no estúdio delas. Já temos perguntas aqui na nossa tela. Vamos lá. Bom dia. Minha mãe faleceu. Quanto tempo devo esperar para dar entrada no inventário? Se eu demorar muito, posso perder algum direito? Somos em 3 irmãos, uma menor. Então, nós temos por lei um prazo estipulado para que a pessoa, né, após o falecimento, tenha 60 dias para dar entrada na partilha, ou seja, no inventário. Nós percebemos que aqui no Brasil as pessoas assim não respeitam muito esse prazo. Poucos são, só quem realmente precisa resolver as questões de documentos, como empresa, que depende de assinatura, que buscam correr atrás de resolver. Quando se trata de um único imóvel que aquela pessoa deixou, existem casos de pessoas que esperam até o cônjuge sobrevivente falecer para daí então resolver. É correto isso? Não, não é. O correto é cumprir o que a lei estabelece. Por que a lei estabelece 60 dias? Para que a pessoa tenha tempo de se recuperar ali, não vai se recuperar em 60 dias com uma perda, porém, acalma e tenha condições de pensar na partilha, né? Então, deve ser cumprido esses 60 dias. Se vocês demorarem muito para fazer o inventário, provavelmente, assim, o que nós poderíamos ter de prejuízo? Existe a lei, estipula uma multa para quando não se cumpre o prazo. Mas, assim, prejuízo em relação ao bem, não. O que nos preocupa, e eu tenho alertado alguns clientes, é que nós estamos com a possibilidade de ter um aumento no imposto de transmissão causa-mortes. Então, se hoje você pagaria 4%, hoje o valor estipulado, pode ser que para o ano que vem, para daqui a 2 anos, quando você resolva fazer, esse valor tenha subido para 5, para 6, para 8, porque tem estados que cobram mais do que o estado do Paraná. Então, você pode vir a ter um gasto maior se você demorar para fazer. Agora, quando se trata de filho menor, como é no caso que tem um menor aí, vocês deverão fazer essa partilha judicialmente. Vai ter que ser feita judicialmente. Se todos forem maiores ou se esse menor tiver com 16 anos, também daí pode procurar fazer extrajudicialmente. Mas faça a partilha, é muito importante. Não deixe para depois, que daí chega a falecer mais uma pessoa, daí a situação começa a complicar. Não que você vai perder os direitos, mas pode complicar o processo. Reforçando, então, caso tenha passado, né, esses 60 dias, você consegue fazer da mesma maneira, porém tem a multa que a doutora falou. Exatamente. Aqui. Mais uma pergunta, doutora. Estou separada há 3 anos, ele já mora com outra mulher, porém não nos divorciamos. No caso, se ele morrer, quem fica para receber a pensão? Eu ou a que está morando com ele? Então, nesse caso, quem tem direito à pensão é a pessoa que está morando com ele, legalmente falando, né? Agora, quando se mantém essa condição de casada, existem situações em que a esposa apresenta a certidão de casamento e
começa a receber essa pensão por morte ao invés da atual esposa. Então, acontece muito. Documentalmente, seria você, Exatamente. porque ainda não está divorciada. Moralmente, legalmente seria... Agora, assim, se daí, é claro que a pessoa que está convivendo com ele vai provar, daí no caso que é ela que está convivendo, que ele já estava separado de fato por algum tempo, né? 3 anos, você me falou que vocês já estão separados. Então, nesse caso, você corre o risco, se você vier a receber, até de ter que devolver esse valor. Então, assim, acho que não seria uma... Não vale a pena. Não vale a pena você se arriscar a responder até um processo, porque a menos que você esteja recebendo uma pensão alimentícia deste marido. Existem casos também que ele vive com 2. Daí, mantém a esposa e mantém um segundo relacionamento. Nesse caso, a esposa sim terá direito. Por quê? Porque ela nem sabia que ele tinha outra pessoa, ele convivia com a outra, daí a briga vai ser para ela provar que ela convivia com ele. No caso de esposa, agora, no seu, que você apresenta aqui, 3 anos já separado, ele já com a outra, quem vai ter que receber, quem terá direito, será a atual esposa dele. Mais uma pergunta já chega para a gente aqui. Doutora, lembrem de contar de onde vocês estão nos acompanhando, tá? Minha filha ficou com 3 filhos em casa. Ela trabalha só de bico. A casa que ela e os filhos moram, fui eu que dei antes de eles morarem juntos. O pai das crianças agora quer a metade. Ele tem direito? Você deu uma casa para sua filha antes dela morar com esse pai das crianças? Foi assim que você entendeu? Eu acredito que foi isso. Se for dessa forma, ele não tem nenhum direito ao bem, porque ele passaria a ter direito se você, ainda no caso que foi doação da mãe para o filho, nesse caso, o pai das crianças ou o companheiro não tem direito ao que ele não ajudou a construir. Tá? Então, se você fez essa doação para sua filha antes dela passar a conviver com esse homem, ele pode até ir atrás, querer o direito dele, mas provavelmente, segundo determina a lei, se for dessa forma, ele não terá direito a 50% do imóvel, porque, veja bem, a união estável está dentro do regime da comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que só vai ter direito ao que adquiriram juntos onerosamente. Ou seja, o que ela receber de herança, o que ela receber de doação dos pais, não se comunica, não partilha. E vejo que, no caso, é isso que aconteceu. Você deu a casa antes, e mesmo se tivesse doado depois, poderia até doar, e ele também não teria direito, porque é uma situação que já vem de herança, já vem lá dos pais, né, da mãe, no caso, que fez a doação. Então, ele não tem direito, pronto, ponto. Tá certo, bem respondido aí, doutora. Bom dia, meu marido faleceu deixando bens e 2 filhos menores. Eu estou fazendo tratamento de câncer e quero saber se posso escolher com quem deixar meus filhos caso eu venha a falecer. Então, eu vejo uma situação bem complicada, né, no sentido de que já são órfãos de pai, mas realmente essa preocupação é necessária, porque, de repente, você tem alguém que você quer que fique cuidando dos seus filhos. Normalmente a gente tem, né? Se acontecesse alguma coisa comigo, eu queria que minhas filhas ficassem com a minha irmã, com isso, com aquele, com a pessoa que está com uma aptidão, que tem mais afetividade com a criança ou que tem condições de estar administrando os bens. Então, nesse caso, você pode fazer um testamento, porque o testamento ele não serve somente para questões patrimoniais, tá? Eu vou deixar um bem para fulano. Você pode também determinar nesse testamento quem será o tutor dos seus filhos caso você venha a falecer. Então, sem problema algum, você faz esse testamento, coloca lá que você, na condição de mãe, né, está deixando como responsável pelos seus filhos fulano de tal, coloca os dados tudo certinho, claro, que nesse caso seria importante que você estivesse conversando com ele. Haver a concordância, com ela, né, dessa pessoa. Para que ela estivesse concordando, exatamente. E sem problema nenhum, quando falecer, porque normalmente fica assim, vai com os avós, né, fica sem pai nem mãe, ou às vezes até
sabe lá onde vão parar essas crianças. Mas vamos aí torcer para que você seja uma mãe que vai criar seus filhos por muitos e muitos anos. Né? É isso aí, minha amiga, força aí no seu tratamento, vai dar tudo certo. Daqui a pouco vamos falar, né, de prevenção aqui no programa, mas também de tratamento por quem está passando, né, por esse tipo de situação como você. Nosso abraço mais carinhoso, nossa fé e força aí, que você não vai precisar deixar seus filhos com ninguém, não. Mais uma pergunta, ó, tá se identificando agora, sou de Santa Teresa. Aliás, se identificar é o que não precisa. Só contar de onde vocês são, a gente já fica feliz, né? Ó, sou de Santa Teresa e sempre que posso assisto o programa. Aê, que maravilha, obrigada, tá? Quero perguntar se posso me divorciar, mesmo não sabendo onde está meu marido. Ele foi embora faz algum tempo e não quero mais ficar casada. Tem como fazer? Então... essa é uma situação que você pode sim fazer o divórcio, não tem problema, porque isso acontecia muito no passado, né? Saía para comprar cigarro, né? Saía para comprar cigarro, nunca mais voltava. Então, se você atualmente não sabe onde está o cônjuge, você pode sim entrar com o pedido de divórcio, até porque hoje o juiz já determina, já decide a situação do divórcio antes mesmo até de ouvir a outra parte. Porque não existe mais aquela situação, eu não vou te dar o divórcio. Não sei se vocês lembram, mas muitos falavam, ou a esposa ou o esposo, quando não queria o divórcio, falava, eu não vou assinar. E daí ficava aquela situação se arrastando, se arrastando, se arrastando. Hoje em dia, não. Não quer dar o divórcio? Tudo bem, o juiz vai lá, assina, a juíza assina e você vai estar divorciado. Então, no seu caso, que você não sabe onde ele está, também pode entrar com o pedido, o divórcio vai sair rapidinho e você daí pode estar regularizando a sua situação, seus documentos, para o nome de solteira, caso você tenha o nome de casado. Você pode adquirir algum bem sem necessitar da assinatura dele, num caso de venda, porque normalmente é esse problema que dá quando a pessoa desaparece, você tem um bem ali e depende da assinatura do outro para vender. Então, resolva o mais rápido possível. Ela vai precisar de um advogado, doutora, para fazer? Sim, vai precisar de um advogado para fazer esse divórcio, com certeza. Mas, né, tem várias opções aí para que você esteja resolvendo, até, de repente, sem custas, né, um processo. Às vezes a pessoa nem foi atrás para saber, fica imaginando que vai gastar uma fortuna. Quando nós temos aqui para pessoas assim sem condições financeiras, nós temos as universidades que atendem, né? Que prestam esse serviço. Que prestam esse serviço. Então, o importante é que você regularize a sua documentação. Continuem mandando suas perguntas. Daqui a pouco tem mais um bloco com a advogada Roseli Bresciani.